Durante 3 dias, a Igreja do Evangelho Quadrangular foi palco em Confresa de uma cruzada de libertações com a presença do pastor Davi Tavares, que afirma ser ex-bruxo de uma grande rede de televisão no país, além de trabalhos prestados para artistas e celebridades. Durante a sua passagem em Confresa, acompanhada pela nossa reportagem, manifestações sobrenaturais foram registradas. Durante os 3 dias de gravações, testemunhos de cura e também libertações. Quantos vezes Deus faz milagre sobrenatural? As cenas se repetiam dia após dia, pessoas caindo ao chão e, em outras manifestações, pessoas incorporadas. As manifestações são seguidas de revelações, em muitos casos, sobre doenças ou problemas pessoais. Em um dos cultos, o pastor se aproxima desse homem, em cadeira de rodas, que afirma não andar há cerca de 1 ano. Momentos depois da oração, a surpresa, o homem começa a andar. O culto segue, sempre acompanhado por falas altas e trilhas sonoras que mexem com a sensibilidade dos participantes. As manifestações registradas são caracterizadas como milagres pelo pastor e pelos participantes que se dizem curados. Em uma entrevista exclusiva, o pastor falou do seu passado, da sua conversão e sobre as curas, que, segundo ele, é o agir do Espírito Santo. Pastor Davi, o senhor passou 3 dias no município de Confresa, com a manifestação de diversos acontecimentos, muitos deles sobrenaturais. O senhor caracteriza isso de que forma? Caracterizo isso como uma forma de trabalhar do Espírito Santo de Deus, onde só Deus podia fazer o paralítico andar, o que podia a imprensa ver, né? Só Deus poderia revelar a pessoa sendo curada do câncer, pessoa sendo curada da úlcera, né? Enfermidade. Isso é o trabalhar de Deus, é bíblico, né? Pastor, agora o senhor percorre o Brasil fazendo campanhas como essa. Isso tem alguma coisa a ver com o seu passado, com a sua história, de que hoje você quer seguir um caminho diferente? É assim, quando eu aceitei Jesus, eu falei que eu ia trabalhar somente para Ele. Então o meu trabalho é esse, é ganhar almas para o Senhor Jesus. Como assim ganhar? Todos nós pertencemos ao Senhor Jesus, independente de religião. Mas para que o povo possa ter mais intimidade. Porque hoje o pessoal está acostumado a ver o quê? É a igreja tradicional, mas calma, é poucos trabalhares de Deus. E isso não muda. A Bíblia diz que Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. É para mostrar que Deus continua fazendo o milagre da cura ainda. Ele afirmou que no passado foi bruxo e deixou a feitiçaria por conta das orações de sua mãe. Ex-bruxo, ex-feiticeiro, porque assim, eu trabalhava muito com pactos, né, sacrifícios satânicos, né, e hoje não, hoje eu sou profeta de Deus. Né? Eu mudei da água para o vinho através das orações da minha mãe. Isso aí era feito através de trabalhos, né? Patuás e outras coisas mais. Hoje eu já vejo que não precisa mais disso. Basta somente adorar a Deus e Espírito em verdade. Coisas que o senhor fez, qual foi aquilo que talvez o senhor ache que tenha sido algo bastante grave hoje na sua concepção? Sacrifício. Né, sacrifício, né, de eu auto me sacrificar, né? Então eu acho que isso aí seria mais alto, como você já pôde ver os cortes, né, que eu tinha no corpo. Eu acho que isso aí seria mais grave de todos, né? E pessoas, você sabe que você ouviu pessoas famosas, né, emissoras famosas, pessoas que trabalharam lá famosos, mas hoje um pior que eu fiz foi o sacrifício, né? Comer a minha própria carne. O senhor disse em entrevista à Continental de que o senhor também já... A palavra seria comer carne humana. Como que foi isso? Foi através da minha carne. Quando eu me tornei, na época, sacerdote de Lúcifer, o filho do diabo na terra, uma das coisas que eu tinha era comer minha carne. E eu tinha uma mulher que eu tenho tatuada no meu braço, e essa mulher, quando a gente ia ter um relacionamento, ela mordia minha carne, bebia o meu sangue, e eu comia a carne dela e bebia o sangue dela. Então isso foi impactante, né? Comer carne humana, né? Pastor, agora para o senhor, todas as manifestações que a gente tem as imagens dentro da igreja, como ter certeza que tudo isso de fato é verdade ou não se trata de um efeito placebo por quem recebeu?
É só você perguntar para as pessoas. Você mesmo pode ver com seus próprios olhos, né, que existe uma diferença. Existe. Quando é um efeito da cabeça, você não sente. Quando é do Espírito Santo de Deus, quando é com você, você sente. Por exemplo, revelações lá que você viu, que, né, não vamos citar nomes por éticas, mas é coisa que só a pessoa sabia. É só a pessoa sabia. Isso você acha que é o quê? Efeito da cabeça? Você via que as pessoas não falavam nada, mas é simplesmente de eu tocar na mão das pessoas ou tocar na pessoa, Deus falava a vida da pessoa todinha. Você pôde ver isso aí, não pôde? Então isso é o trabalhar de Deus. Quando é da cabeça, não tem como. Da cabeça, a pessoa quando ela volta, ela não lembra. Agora, quando é um trabalhar de Deus, a pessoa sente todinha, ela se sente tonta, ela sente o arrepio, ela sente todo o movimento, né, do Wesley. Pastor, para a gente fechar, o senhor vem, segundo o senhor, de um mundo bastante, né, obscuro. Qual que seria a orientação, a palavra que o senhor deixa para as pessoas que talvez não estejam no caminho tão certo? É assim, né, para que a pessoa venha procurar Deus. A Bíblia diz que Deus, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não é religião. Religião não muda. A Bíblia não diz assim, olha, procura a igreja católica, procura a igreja evangélica. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vier a mim jamais perecerá. Então, para procurar a luz, procurar Jesus, porque existem mentiras hoje e existe a verdade. Só existe dois caminhos, um caminho que leva ao céu e o caminho que leva ao inferno. Então, que a pessoa possa procurar o caminho do Senhor Jesus, porque Ele cura, Ele liberta, Ele revela, Ele faz acontecer. E o melhor de tudo isso, você não precisa se sacrificar, você não precisa ir no centro, né? Você não precisa ir no cartomante, você não precisa nada disso. Somente procurar a luz. A luz é Jesus. E vamos falar que agora, sexta-feira, a partir de amanhã, nós vamos estar lá em Porto Alegre, né? Para você que conheça a pessoa, né? Nós vamos estar sexta, sábado e domingo e segunda em Porto Alegre. Aí você de Porto Alegre, ou que está aqui em Confresa, ou conheça alguém lá, queira ver o trabalho, queira ver como que é o nosso convidado especial. Nós estaremos lá na Igreja do Evangelho Quadrangular.